É isso aí, pessoal. Sextou! Live número 83. Vambora! É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos. 7h44 da manhã, 10 de novembro. Véspera de Money Heroes. Evento que eu vou participar como ouvinte. Lá em Recife. Daqui umas 15 horas estarei embarcando para Recife, para participar aí do maior evento de consultores financeiros do Brasil. Bora! Uma parte do pessoal do escritório foi ontem, o pessoal já curtindo lá, um calor danado em Recife. E aqui em São Paulo, tempo aberto, sem nenhuma nuvem no céu, deve estar aí mais ou menos uns 23, 24 graus de noite. Foi horrível para dormir. Estava muito quente. Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar aí o nosso bate-papo, beleza? Brunão aí na área. Vamos que vamos, pessoal. Vamos começar aí o nosso bate-papo de fundos imobiliários. Vamos nessa. Grande Alisson aí também. Vamos lá, pessoal. Vamos separar aqui as nossas notícias. Vamos trazer aí o nosso bate-papo. Galera, e aí eu vou começar falando do HCTR, beleza? Então, ontem a gente teve aí. A gente até comentou isso na live ontem, né? O HCTR ele anunciou um dividendo aí de 37 centavos, tá? Desculpa, 34 centavos. O que você fala do Fiagro? Fiagro. Coloca o Fiagro que você quer que eu fale aí. O que você quer saber de Fiagro, Bruno? Que aí eu respondo, beleza? Pode comentar aqui o que você quer saber aí de Fiagro, tá? Que daí eu já respondo. E aí, pessoal, eu falei ontem na live aí sobre o HCTR. O HCTR tinha anunciado aí. Tinha anunciado, não, né? Anunciou um dividendo de 34 centavos, beleza? Que vai ser pago agora, dia 16 de novembro. E aí eu falei, cara, essa é uma notícia que tem aí um potencial de fazer o fundo valorizar, tá? Vamos ver como é que o mercado vai reagir aí com relação a isso. Bom, e muito pelo contrário, o mercado ele acabou vindo em queda, beleza? Ontem o fundo teve uma queda aí, beleza? O fundo teve uma queda de mais ou menos 1,poucos% ontem. Deixa eu ver se eu estou com a outra página aberta aqui. Ah, aqui, ó, beleza. O fundo teve uma queda aqui de 1,75%. Eu até gravei um vídeo ontem pro YouTube, né? Então, teve uma queda aqui, agora corrigiu, mas teve uma queda de 1,75%, beleza? Ou seja, uma notícia que aparentemente era algo positivo, no fundo, o mercado provavelmente já tinha precificado e aí acabou reagindo com queda. Tá? O que é importante comentar sobre essa situação do HCTR? Tá? A gente precisa sempre se movimentar de acordo com os fatos, de acordo com o comunicado. Tá? Nem sempre, por mais que uma notícia seja muito boa, seja muito ruim, o mercado vai reagir do jeito que a gente está esperando. Tá? Ele pode sempre surpreender. Então, nesse caso, a gente teve uma notícia positiva envolvendo o HCTR, mas o mercado acabou reagindo para baixo. Da mesma forma, quando teve, por exemplo, na mesma semana, a gente teve o anúncio de dividendos do IRDM, foi um dividendo baixo, e IRDM caiu. CPTS veio na mesma linha, anunciou um dividendo mais baixo, só que o fundo acabou valorizando. Eu até comentei isso na live também, numa das lives. Então, por mais que você possa ter ali alguma notícia ruim ou uma notícia muito boa, o mercado pode acabar reagindo da forma contrária. Tá? Então, ao invés de a gente se movimentar de acordo com notícias, a gente deveria se movimentar de acordo com fatos, de acordo com os fundamentos, com o relatório gerencial. Beleza? Então, eu acho que essa questão do HCTR é um ponto bem importante para a gente comentar, principalmente envolvendo isso. A gente precisa se movimentar de acordo com os fatos do mercado. Tá? Notícias,
Obviamente, a gente pode ter ali uma expectativa boa, ruim, mas o mercado pode acabar reagindo de forma contrária. Ele já pode ter precificado aquilo de alguma forma, e aí, enfim, ser algo que já era esperado e acabar tendo uma reversão do que a gente está esperando. Beleza? Bom, Bruno colocou aqui o que você fala de Fiagro, né? Não sei, não sei o que ele quer saber sobre Fiagro. Bom, vamos ver se ele volta aí para falar o que ele quer saber. É isso aí, galera. Vamos lá. Tá? E lembrando, beleza? Quem está assistindo aqui no Instagram, quem está assistindo a gravação aí no YouTube, tá? Me tornei assessor de investimentos de um escritório vinculado à XP, beleza? Escritório W1 Capital aqui em São Paulo. Então, quem tiver interesse em ter um acompanhamento comigo da carteira de investimentos lá pela XP, pode me chamar. Quem está aqui no direct, pode me chamar no Instagram. Quem está assistindo a gravação aí no YouTube, pode cair aqui no meu Instagram, Anderson Moreira, pode falar aqui. A gente conversa, te apresento como é que funciona a assessoria. Lembrando, a assessoria ela não é paga, tá? Então você não precisa pagar para ter o meu acompanhamento lá. Quem me remunera é a própria XP, tá bom? Então pode ficar despreocupado. Se você tiver interesse em ter um acompanhamento comigo lá na XP, pode me chamar. Grande Carol tá aí na área. Bom dia. Vambora. Pessoal, então, ó, vamos TRXF, vamos falar um pouquinho de dividendos, tá? Então, ó, TRXF informa dividendos extraordinários para janeiro. O fundo deve pagar até 1,70 por cota no início do ano que vem. Veja as razões. Galera, isso aqui é muito comum, tá? Antes da gente entrar na notícia, isso aqui é muito comum de acontecer quando a gente está falando ali, principalmente de fundo de tijolo. A gente tem visto alguns fundos de tijolo aí fazerem venda de ativo. A gente já falou de venda do LVBI. TRXF está sempre em noticiário sobre venda de imóvel. A da GBS também. VISC11, a gente falou da venda aí, da participação dele no Ribeirão Shopping, tá? Que gerou aí um lucro aí de mais de R$ 4 por cota. Tá? Então, os fundos fazem essa gestão ativa, fazem essa reciclagem de portfólio, que é muito positivo também, tá? Isso acaba destravando valor para o cotista. E aí, em alguns momentos, quando a gente tem essa entrada não recorrente de grana, a gente pode ter esses dividendos mais altos, tá? Então, em alguns meses, a gente pode ter ali uma distribuição muito fora da curva, muito acima do normal, porque aí vai ser resultado que está acumulado, que a gente chama de resultado acruado. Então, o resultado que está ali acumulado, uma venda que gerou um lucro, aquele resultado vai ser distribuído em algum mês. Tá? O que é importante? Cara, você não pode tomar o último dividendo como uma verdade absoluta e achar que o fundo vai manter aquele patamar. Tá? Então, você tem que olhar o resultado recorrente. Qual que é o dividendo recorrente do fundo? Beleza? Para você também não ter nenhuma frustração e não tomar uma decisão equivocada por conta do último dividendo. Beleza? Então, em alguns momentos a gente tem dividendos mais altos aí em fundos de tijolo, tá? Principalmente por conta de venda de imóvel, lucro na venda de imóvel, reciclagem de portfólio. Beleza, então vamos lá. A TRXF divulgou na segunda-feira resultados diferentes ao mês de outubro, com novas aquisições e vendas de imóveis no radar. O fundo já antecipou seu guidance, ou seja, sua projeção de rendimentos para o primeiro semestre de 2024, com proventos entre 85 centavos e 90 centavos. Galera, guidance não significa promessa de retorno, promessa de dividendo. Você não deve encarar isso como uma promessa. É uma projeção, é uma expectativa que o fundo pretende seguir, tá? Mas pode ser que seja uma distribuição menor que 85, pode ser que seja uma distribuição maior que 90 centavos. Ok? Beleza. A novidade está no valor a ser pago em janeiro, referente aos resultados de dezembro. O fundo pode distribuir até R$ 1,70 por cota aos seus investidores, considerando o valor médio da cota em R$ 107, o dividend yield de janeiro será próximo de 1,58, justamente por causa desse pagamento mais alto. Beleza? Então, deixa eu até virar para vocês verem aqui, tá? Ó, mês de outubro foi bastante movimentado para a gestora do TRX0, com novas aquisições, locações e vendas de imóveis. A gestora divulgou a aquisição da loja Carrefour em São Paulo no valor de 73 milhões. O fundo fechou o contrato de locação e desenvolvimento da nova loja
localizada na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Tá? O TRF deixar 98 milhões na Constituição, começará, a gente comentou sobre isso também. Ainda tem também emissão de cotas rolando, tá? O fundo já conseguiu captar 83 milhões, tá? No dia 7, essa matéria do dia 7, está aberta aí o período de subscrições das novas cotas, tá? No dia 20 de outubro, o fundo divulgou a venda da loja Pão de Açúcar em Teresina pelo valor de 20 milhões. Beleza? Ó, no ano, a rentabilidade do fundo imobiliário é de 11,28%, enquanto o IFIX apresenta variação de 10%. Beleza? Então, galera, a gente vê bastante movimentação no TRX-F, compra, venda, a gente está em emissão de novas cotas, tá? Então, a gente está, de fato, tendo uma reciclagem do portfólio e isso acaba gerando alguns resultados aí interessantes, tá? Então, a gente tem ali uma expectativa de uma distribuição mais alta em janeiro até 1,70. Lembrando, esse não é o patamar recorrente do TRX-F, é um dividendo extraordinário, tá bom? O patamar recorrente ali está na casa de 85, 90 centavos. Beleza? Então, pessoal, dividendo bom é dividendo recorrente. Obviamente, pagamentos extraordinários podem acontecer, e eles são muito bem-vindos, mas a gente precisa sempre entender que aquele dividendo é não recorrente. Ele veio de uma atividade não recorrente. Beleza? Tranquilo, pessoal? De boa, de boa. Lembrando, quem tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo. Estamos aí às ordens. Tá? E esse movimento aqui, galera, de venda de imóvel, por que ele é interessante? Porque ele permite destravar valor. Às vezes o imóvel teve uma boa valorização ao longo do tempo, tá? E aí o fundo pode vender aquele imóvel para destravar valor do seu cotista, distribuir ali um dividendo um pouquinho mais alto, ou então o imóvel já é mais antigo, já não faz mais tanto sentido na estratégia do fundo, ele pode vender ali também para, de novo, destravar um valor e colocar aquilo, deixar o que está realmente alinhado com o objetivo. Então, essa gestão ativa do portfólio de um fundo de tijolo, ela é muito benéfica, porque destrava valor para o cotista, o fundo consegue gerar patrimônio, consegue gerar caixa, consegue, enfim, fazer novas movimentações com aquele dinheiro. Então, é algo muito interessante. Beleza? E aí, para que o fundo consiga fazer uma gestão mais ativa, é importante que ele tenha o quê? Uma boa diversificação de imóveis. Quanto mais imóveis o fundo tem, mais autonomia, mais liberdade ele tem para poder fazer essa gestão ativa. Beleza? Porque imagina, você pensa um fundo aí que tenha 3 imóveis, 4 imóveis. Se ele vende algum imóvel, ele vai ficar ainda mais concentrado em receita. Ele vai depender de, vamos supor, ele tem 5 imóveis. Vende um, ele passa a ter 4. Então, ele vai ficar mais concentrado, mais dependente dos imóveis ali para a geração de receita. Agora, quando você tem, por exemplo, o caso do TRXF, que tem aí, poxa, mais de 50 imóveis, cara, quando você vende um, porra, você tem outros 49 ali. Então, quanto mais imóvel você tem, mais liberdade para fazer gestão ativa você possui. Beleza? Então, é importante a gente colocar isso daí. Então, gestão ativa é algo muito positivo para os fundos de tijolo também. Beleza, pessoal? Tranquilo? Estamos de boa? Suave? Qualquer dúvida, só comentar aqui embaixo. Boa. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui está direitinho, de boa. Vamos lá, galera. RECR espanta a queda de dividendos com lucro milionário e ganhos de 119% do CDI. RECR, fundo de papel. A gente comentou sobre ontem. A gente comentou dele ontem. Sobre ele ontem. O fundo anunciou as cotistas de resultados positivos de seus dividendos. O fundo imobiliário RECR11 divulgou em seu relatório gerencial mensal seus resultados referentes ao mês de outubro e apontou um lucro de 20,6 milhões com dividendos de 78 centavos por cota a serem distribuídos na próxima quinta-feira. Após 3 meses de queda, o fundo RECR alcançou um yield mensal de 0,92.
no valor de 84,83 comparado a outubro, e anual de 11,04. Dessa forma, descontando a dedução do imposto de renda, a rentabilidade do REC R11 no período passou a corresponder a 119% do CDI. Na distribuição mensal anterior, o fundo da REC Gestão trouxe um aumento de 25,5% nos ganhos ao cotista, anunciando um dividendo de 74 centavos por cota. Beleza? Deixa eu colocar aqui no Status Invest, pessoal, para vocês darem uma olhadinha na evolução dos dividendos do REC-R. Tá? REC-R é um fundo que tem aí majoritariamente exposição em IPCA. A gente falou dele ontem. Beleza? Ó, mas vamos dar uma olhada como é que está a evolução dos dividendos do REC-R. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, ó, esse aqui é o gráfico de dividendos do REC-R11. Beleza? Então, a gente percebe que em 2022, tá, nessa primeira parte aqui do ano, tá, no primeiro semestre, a gente vê aqui uma escalada dos dividendos, justamente porque a gente estava vendo inflação cada vez maior. Então, a gente teve ali uma parcela de correção monetária maior, e aí os dividendos foram ficando maiores. Só que aí, dali para frente, a gente teve aquele período de 3 meses de deflação, por conta lá da PEC dos combustíveis e tudo mais, e a gente teve aqui uma redução significativa nos dividendos pagos. Beleza? Daí, a gente olha agora para 2023, a barrinha verde, tá? A gente vê dividendos comparativamente menores aí com relação ao ano passado. Por quê? Inflação mais baixa, tá? Inflação mais baixa, eu vou acabar tendo dividendos menores, tá bom? Então, é importante a gente olhar para isso. Se o fundo está com maior exposição em inflação e a inflação está arrefecendo, ou seja, está tendo queda, a minha parcela de correção monetária vai ficar menor, o meu dividendo vai ficar menor. Tá? Então, essa é uma reação normal ali de uma carteira de crédito ligada no indexador que está em queda. Beleza? A gente tem, por exemplo, a gente já está vendo, por exemplo, alguns fundos que estão ali com uma carteira mais ligada em CDI já começarem a dar uma arrefecida ali nos dividendos. Por quê? A gente está começando a observar uma redução da taxa de juros. Beleza? A gente já está aí em 12,25. Ok? Então a gente já está em 12,25. A gente tem a expectativa de cair mais um ponto percentual nas duas próximas reuniões. Então a gente já deve ir para 11,25. Ou seja, saindo do patamar de 13,75 para 11,25. Beleza? Então, a gente já começa a ver uma queda da Selic, obviamente uma queda do CDI. Então, a gente deve observar fundos que estão aí mais ligados no CDI começarem a entregar um dividendo menor. Mas o que é importante a gente olhar? Carteira de crédito. Se a carteira de crédito está adimplente ou não. Tá? Então, o dividendo está caindo por uma reação ao indexador. Mas o fundo está com a carteira adimplente, segue a vida. Beleza? Não tem que se preocupar. Bom, então, ponto importante. Beleza? Então, REC-R é isso. Outro fundo de papel, KNCR paga dividendos de 128% do CDI e lucro aumenta para 63,6 milhões. Eu já fiz um vídeo sobre o KNCR. Vamos pegar o relatório gerencial dele para a gente dar uma olhadinha no indexador que ele está exposto. Tem um relatório mais recente aqui do dia 8. Vou abrir aqui para vocês verem. Vamos lá. Olha o KNCR. Grande Rabelo aí na área. Ó o KNCR. Ele tá, ó, a carteira dele está exposta em CDI. Eu fiz um vídeo comparando o KNCR com o KNSC, tá até aqui no meu canal no YouTube. Então, ó, o KNCR, ele está ligado no CDI. Beleza? Ele está ligado no CDI. Então, ó, a gente vê, quase 100% da carteira está em CDI. Então, nesse patamar de taxa de juros mais alta, esse fundo aqui ele vai acabar pagando um dividendo mais alto. Beleza? Você vê, só 0,5% está em IPCA e tem um pouquinho aqui em Selic. Beleza? Provavelmente o caixa aqui do fundo
Então você vê, a maior parte aqui está no CDI. Então, em taxa de juros mais alta, esse fundo vai pagar um dividendo maior. Se a gente for olhar a evolução dos dividendos aqui, ó, opa, vamos pegar aqui a evolução dos dividendos, da mesma forma que a gente fez para o REC-R. Ó, vamos pegar aqui. Ó, vamos olhar aqui. Aqui, ó. Ó como é que a curva se comporta. Tá vendo? Você vê menos oscilação, a gente ficou num patamar de 13,75 por um tempo. E você vê, ó, à medida que os juros foram aumentando, ó, os dividendos também vieram aumentando. Tá vendo? Os dividendos vieram aumentando. Beleza? E aí, ó, à medida que a gente começou a observar a queda de juros, ó, o dividendo ele veio dando uma leve quedinha. Beleza? Então, com esse cenário de redução de taxa de juros, a gente deve começar a observar dividendos aí do KNCR darem uma queda, tá? Mas o que é importante comentar, galera? Dividendo mais baixo por conta de uma reação ao que está acontecendo na economia, não é por conta de inadimplência, beleza? Tanto que o fundo até comenta isso daqui. O resultado de outubro se beneficiou do alto patamar de alocação do fundo em CRI e do maior número de dias úteis no mês em relação ao mês de setembro. Vale lembrar que a reunião do Copom, realizada no dia 20 de setembro, deliberou por um corte de. Deliberou por um corte de 0,5% ao ano na Selic e foi seguido por uma nova redução de mesma magnitude na reunião realizada no dia 1º de novembro. Alguns analistas econômicos têm pontuado o menor espaço para quedas incrementais na referida taxa e atualmente as expectativas de mercado indicam que a mesma deve se manter em um patamar próximo de um dígito ao final do ciclo de queda da taxa básica, que deve permitir ao fundo manter uma rentabilidade nominal atrativa ao longo do período. Expectativa de ainda ter uma taxa mais alta, então CDI mais alto, a gente acaba tendo um dividendo razoável, beleza? Mas é importante comentar que a carteira de crédito está aparentemente ok. Deixa eu ver se a gente tem aqui algum comentário sobre carteira de ativos. Tá. Não, beleza. Aqui já é segmentação. Beleza. Então, KNCR já é um fundo que está mais ligado aí no CDI e a gente acaba tendo aí um dividendo mais alto. HGCR, vamos pegar esse cara também, ele é um fundo que tem uma exposição mais balanceada entre CDI e IPCA. Majoritariamente está no CDI, se eu não me engano. Então você vê, ó, um dividendo também com menos oscilação. Tá? Quando você tem ali um fundo com uma carteira distribuída entre indexador, esse dividendo ele acaba ficando mais suavizado, acaba ficando mais flat. Tá? Ele tende a ter menos volatilidade. Ó. Saiu o relatório ontem, inclusive. Vamos dar uma olhadinha aqui. Relatório do HGCR. Os fundos da Credit Suisse liberaram o relatório ontem, se eu não me engano. Ó, vamos olhar aqui, por exemplo, HGCR. Ó. Resultados aí de outubro, tá? O fundo está sendo negociado aí com um PVP de 1,05. Fundo de papel, tá? Então, o PVP é uma métrica interessante para avaliar se o fundo está barato ou caro, tá? Então, a gente vê que o fundo está sendo negociado aí com 5% de prêmio, 5% de ágio sobre o seu patrimônio. LTV média da carteira em 50%, patamar bem interessante, tá? Um patamar razoável. Lembrando que quanto mais alta a LTV, menos margem de segurança da minha garantia eu tenho em relação ao meu saldo devedor, tá bom? Então, eu acabo tendo ali um risco maior, tá? Aqui, ó. Vamos dar uma olhada na carteira aqui. Ó, a gente tem, na verdade, uma exposição maior em inflação. Falei errado. Tá? A gente tem uma exposição maior em inflação. A gente vê aqui, né, que o fundo veio fazendo uma redução gradativa da exposição em CDI e aumentando a exposição em inflação. Beleza? E aí vamos lá para os comentários.
Conforme adiantado no relatório de setembro, trabalharíamos durante o mês de outubro para definir um novo patamar de rendimentos para o fundo e decidimos pela redução do patamar de distribuição de rendimentos de R$ 1,10 para R$ 1,00 por cota. Acreditamos que, ao mesmo tempo em que o patamar de distribuição permanece saudável, principalmente frente aos peers, né, aos pares, aos outros fundos de papel da mesma linha que o HGCR, posiciona o fundo para entrar no próximo semestre, no qual provavelmente os juros estarão mais baixos, mais preparado para manter os rendimentos mais elevados. Como sempre, qualquer alteração nesse racional será comunicada antecipadamente por meio desse relatório. Ou seja, o que a gestão quis dizer com isso daqui? Olha, a gente vai diminuir, deixa eu virar para mim aqui, olha, a gente vai diminuir a distribuição para que a gente possa o quê? Fazer um caixa para poder segurar o dividendo quando a gente tiver um estresse maior, quando a gente tiver um resultado maior, melhor, quando a gente tiver um resultado menor e a gente, porventura, for fazer uma distribuição menor. Então, a gente vai usar esse caixa para poder segurar o dividendo e manter ali o dividendo mais alto. Tá? A gente viu, principalmente no ano passado, fundos lá com exposição à inflação, a gente teve deflação, a gente acabou tendo um resultado menor e aí muito estresse foi ocasionado aí na cota, tá bom? Então, a gente tem visto, a gente já falou em outras lives, tá? De outros fundos que estão ali construindo reserva de resultado para poder segurar o dividendo. A gente falou bastante, por exemplo, do GAMI 11, fundo de papel da Guardiã, que tem feito esse movimento, tá bom? Então, é um movimento que as gestoras acabam fazendo para poder segurar ali o dividendo, evitar muita oscilação e evitar estresse do preço no mercado. Tá bom? Pessoal, estamos com dúvida? Se tiver dúvida, comenta aqui embaixo. E lembrando, tá? Quem tiver interesse em ter um acompanhamento comigo lá na XP, eu me tornei assessor de um escritório vinculado à XP. Então, quem tiver interesse em ter um acompanhamento comigo lá na assessoria, pode me chamar aqui no direct. Quem está assistindo a gravação no YouTube, pode cair aqui no meu Instagram, @AndersonMoreira, tá? Manda uma mensagem, a gente troca uma ideia, eu te apresento como é que funciona a assessoria, e aí, se fizer sentido para você, a gente segue nessa parceria com a sua conta lá na XP. Lembrando, a assessoria não é um processo pago, você não vai desembolsar dinheiro, você não vai ter nenhum custo para ter a minha assessoria. Quem me remunera é a própria XP. Beleza? Tranquilo? De boa? Isso aí, galera. Vamos lá. Dúvidas? Só comentar aqui embaixo, né? Já caminhando aqui para o finalzinho aqui da nossa live, né? Terminar de me arrumar para ir ao escritório. Hoje tem treinamento, hoje tem reunião, hoje tem tudo e ainda tem viagem. De noite ainda tem viagem para Recife. Amanhã participar de um evento lá em Recife. Um evento com os maiores educadores financeiros, consultores financeiros do Brasil. Vai ser bacana, tá animado. É isso aí, galera. Sobre HGCR, é isso. KNCR, é isso também. Falamos aí. Grande Diego! Chegando aí no finalzinho. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Ano que vem estaremos juntos lá em Recife. Boa, Wesley. Tamo junto, irmão. Muito bom, parceiro, muito bom. Bom dia, Diego. Muito bom. Vambora, vambora. Pode deixar que eu vou fazer a cobertura do evento lá em Recife. Beleza? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. KNCR já falamos. HGRU aí teve um lucro de quase 28 milhões. Tá? Saiu o relatório ontem dos fundos do Credit Suisse. Tá? A HGRU divulgou um lucro aí de quase 28 milhões. Tá? O resultado foi impactado extraordinariamente pela venda das lojas pernambucanas. Tá? A HGRU, a gente falou no início aqui da parte sobre o TRX0, a HGRU é um fundo que também está fazendo muita gestão ativa, vendendo muito imóvel, tá? Fazendo reciclagem, beleza?
Essa venda trouxe um lucro em regime de caixa de quase 13 milhões ou 70 centavos por cota. Beleza? Então, a gente vê aí diversos fundos fazendo gestão ativa, HGLG apresentando resultado de quase 40 milhões em outubro. Beleza. Resultado de 39 milhões, o fundo distribuiu 37 milhões. Vacância física do HGLG está em 10%. É um patamar até razoável de vacância. Tá bom? Beleza. Deixa eu ver essa notícia aqui sobre o XPLG para a gente fechar. Ah, boa. Ó, tem uma notícia aqui. A ultiminha, como diz o meu vizinho, grande André. Vamos lá. XPLG11. XPLG11, dividendos crescem 10,12% em 2023 e fundo anuncia lucro de 20 milhões. Galera, a ultiminha aqui para a gente fechar. O fundo imobiliário anunciou um lucro de 20 milhões em outubro, considerando que não houve resultado não recorrente durante o mês, ou seja, isso aqui é resultado operacional. Conforme seu relatório gerencial, as receitas do fundo somaram 24 milhões, enquanto as despesas totaram 4 milhões. Referente aos resultados do mês, os dividendos do XPLG foram de 23 milhões, ou seja, uma distribuição acima do resultado líquido, tá? O equivalente a 78 centavos por cota. Nos últimos 12 meses, os rendimentos do XPLG somam 9,10 por cota, o que representa um yield de 8,35% no período. Já em 2023, os proventos acumulam 7,62 por cota, cerca de 10% acima do valor distribuído entre janeiro e novembro de 2022, que foi de 6,92. Beleza, galera? Isso aqui, tá? Isso aqui é interessante comentar o seguinte: o fundo foi fazendo uma escalada de dividendos, foi aumentando dividendos por conta também de revisionar os contratos, repasse ali da inflação e novas locações. O fundo conseguiu reduzir bem o seu patamar de vacância, tanto que hoje ele está ali no patamar de mais ou menos 2,3%, o menor patamar dos últimos 4 anos. Beleza? Então, algo muito interessante. A gente está aqui com uma certa inadimplência, tá? 4,4%, de modo que 2,7 pontos percentuais foram equacionados no começo de novembro. Tá? Então, a gente está ali com uma certa inadimplênciazinha, uma parte já foi equacionada e é isso. Tá? Fundo, no geral, rodando bem, conseguindo fazer novas locações. E aí, se o fundo faz novas locações, a gente acaba tendo ali mais receita sendo gerada e mais dividendos para a conta. Tão natural quanto a luz do dia. Show de bola, pessoal. Tranquilo. De boa. E aí, fechamos a nossa live. 8h17 da manhã, um pouquinho mais de meia hora aí de conteúdo. Beleza? Então, fechar aqui, terminar de me arrumar. 9 horas tem reunião, 10 horas tem treinamento e 10 da noite tem voo para Recife. Muito bom, muito bom. Pessoal, é isso, tá? Sobre amanhã, tá? Eu não sei se eu vou conseguir fazer live, tá? Amanhã, beleza? Vou estar dividindo a acomodação lá com o pessoal do escritório, tá? E aí eu não sei se eu vou conseguir fazer live. Chegar, vou tentar entender como é que vai ser a dinâmica ali da divisão do espaço, tudo mais, o pessoal já foi na frente, e aí eu vou chegar na madrugada, vamos ver, tá? Mas eu não garanto que eu vou conseguir fazer live amanhã, tá bom? Mas podem ter certeza, eu vou fazer cobertura do evento, vou postar story, vocês vão ver bastante coisa, vocês vão ver vídeo, tá? Então, vocês vão acompanhar o evento junto comigo, da mesma forma que eu faço toda vez que eu estou nos eventos. Beleza? Então, vocês vão acompanhar, então vocês vão beber do mesmo conhecimento que eu vou estar bebendo amanhã. Beleza? Grande Leandro está aí na área. Maravilha, maravilha. Não sei se o Leandro vai estar lá no evento amanhã. Boa. Carolzinha, obrigado aí, tá? Pessoal, contem comigo aí, tá bom? Muitíssimo obrigado.
tá? Podem ter certeza que eu vou compartilhar bastante coisa aí do evento, tá? O que for insight bacana pra gente aqui, eu vou trazer para vocês, como todo evento, vou trazer aqui, vou transbordar isso para vocês, tá? E é isso. Beleza, pessoal? Então, tenho certeza que vai ser bacana, que vai ser legal. Tô animado, tá? E vamos em frente. Contem comigo. Uma excelente sexta-feira para todo mundo. Um ótimo final de semana. Lembrando, quem tiver interesse na assessoria comigo lá na XP, pode me chamar. A assessoria não é paga, tá? Você tem esse serviço gratuitamente, tá? E a gente vai sempre se movimentar de acordo com o seu perfil, com os seus objetivos, fazer o que faz sentido para você, tá? E não precisa ter um patrimônio mínimo para ter assessoria, não precisa fazer um aporte mínimo para ter assessoria, tá? Eu tenho um cliente que está começando com R$ 450 na assessoria, começou essa semana, inclusive, tá bom? Então, não precisa ficar com receio, mas eu tenho um patrimônio pequeno, mas o meu aporte é pequeno. Não tem problema, tá? A assessoria é para todo mundo. Show? Conte comigo nessa missão. Beleza, pessoal? Então, galera, é isso. Um forte abraço. Um excelente final de semana para todo mundo. Nos vemos aí em breve. Valeu!